Então, vamos lá. Semana passada a gente parou no versículo 26, quando a gente estava falando sobre a gente entrar em acordo com o nosso irmão antes que a gente fosse enfrentar um julgamento por isso, né? Que é muito melhor a gente fazer as pazes do que esperar um julgamento, seja ele formal aqui na Terra, seja ele diante de Deus. A gente focou muito nesse julgamento diante de Deus, né? Então, não perder tempo em fazer reconciliação. E o próximo que vem é sobre adultério, né? Quando Jesus vai falar sobre adultério, ele fala o seguinte: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, Jesus em momento nenhum ele vai contradizer a lei. Tanto que os versículos que antecedem esses assuntos que foram separados é quando Jesus fala: não pensem que eu vim para revogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E aí, o que ele está fazendo em cada uma dessas partes? Mostrando, olha, vocês fizeram dessa forma até aqui, mas eu quero mostrar para vocês a essência, o princípio. O Novo Testamento, ele vai trazer o princípio do Antigo. Aquilo que no Antigo era uma letra morta, eram os rituais exteriores. Jesus vem mostrar e fala assim: olha, eu quero mostrar para vocês o que Deus espera de vocês. E é muito além do que simplesmente fazer algo estritamente como está escrito, né? E ele fala: olha, se uma pessoa olhar para uma mulher ou um homem, né, e desejar ele já cometeu adultério. O adultério é a consumação do ato, mas o pecado ele já começa quando você acolhe no seu coração aquele tipo de pensamento, aquele tipo de coisa. É o que a Ana falou antes, né? Os pensamentos, às vezes a gente não escolhe os pensamentos que vêm, mas a forma como a gente acolhe e alimenta aquilo no nosso coração é o que Tiago fala lá em dar luz ao pecado. Isso é uma condição, né? É uma opção nossa, está sob o nosso controle. Às vezes abandonar, e aí Jesus fala, né, que é melhor você arrancar uma parte do seu corpo do que você ser lançado no inferno com ele todo. É literal isso? Não, não é literal. Mas o que Jesus está querendo demonstrar? Que se for algo que você tem que arrancar da sua vida, que possa te doer tanto quanto arrancar um membro do seu corpo, que vale a pena. Mas você abrir mão de uma coisa que te doa, do que você não abrir mão e você ir com tudo de bom que você tem e essa coisa ruim para o inferno. Então, abra mão daquilo que te faz pecar. E ele fala o seguinte: às vezes abandonar uma prática pode doer tanto quanto perder um membro, mas mesmo assim valerá a pena. Se você não consegue resistir a uma tentação, a uma situação que te leve a pecar, seja nesse sentido, né, do adultério, do desejo, ou qualquer outra coisa que você sabe que te conduz a pecar, você não resiste, se afaste, não se exponha daquilo, coloque o seu limite bem longe. Abrir uma coisa aqui para vocês. Quando eu e o Thiago a gente começou a namorar, a gente decidiu fazer corte. Então, todo o nosso namoro a gente não teve nem beijo, nem nada. E recebemos algumas críticas. E o mais engraçado é que as críticas vinham de quem era da igreja, né? As pessoas de fora entendiam com mais facilidade do que as pessoas de dentro. E o que era o que eu falava, né? Que se eu não posso cair no abismo, eu não vou ficar na beirada dele, mesmo que ali eu esteja segura. Eu decidi, nesse sentido, nesse assunto, colocar um limite bem mais atrás. Porque se eu perdesse aquele limite que eu tinha colocado, eu ainda estava longe de onde eu realmente não poderia ir. Então, se existe algo que é a sua fraqueza, você fala: ai, mas eu não consigo, talvez você não consegue resistir àquela situação, mas você consegue resistir ao que antecede aquela situação, né? Então, coloca o limite anterior, corta aquilo, não se expõe. Pode ser prazeroso, pode ser algo que te satisfaça, mas não vale a pena. Depois Jesus vai falar sobre o divórcio, e ele disse o seguinte, que aquele que se divorciar, que dele a carta de divórcio. Em outros textos, a gente já falou sobre isso em Lucas, e Mateus, de novo, vai falar sobre esse assunto, e Marcos também vai falar. O que era a carta de divórcio, né? Em determinada circunstância,
Moisés permitiu que fosse dada a carta de divórcio. O que era a carta de divórcio? Era uma liberação para aquela pessoa não ser condenada por algum pecado que tivesse levado à separação. Como eu falei em Lucas, e repito aqui, existiam estudos bem intensos, grandes sobre esse assunto, né? E quem tiver mais curiosidade ou quiser saber mais sobre isso, a gente pode conversar depois sobre esse assunto. Mas o que estava acontecendo? Os religiosos da época expandiram essas premissas para a carta de divórcio, e às vezes a mulher queimar a comida, isso é literal, isso aí você vai ver nos escritos históricos que realmente isso acontecia. Às vezes a mulher queimar um feijão era justificativa para eles divorciarem, separarem. Então tinha virado uma bagunça, né? E aí Jesus vem falar que não era assim, que o padrão de Deus é a aliança e não o rompimento dela. Fala assim, olha, beleza, vocês podem usar a carta de divórcio? Pode, mas eu vou dizer para vocês que é melhor vocês andarem no perdão, é melhor vocês andarem na aliança, do que vocês usarem de algo que vocês podem ter até direito, mas que não é o padrão que Deus estabeleceu no princípio. Lá eu não sei se é em Mateus ou em Marcos, que Jesus vai falar isso, né? Que não foi assim desde o princípio, que Moisés tinha permitido a carta de divórcio por causa da dureza do coração. O que é essa dureza do coração? É de não querer perdoar, é de não querer continuar, é de não querer se negar muitas vezes para permanecer naquela aliança. Mas Deus é um Deus de aliança. E aí, Jesus vem falar sobre isso, que Deus é um Deus de aliança e que a aliança está acima do problema. Então, se você tem uma aliança, você fez uma aliança diante de Deus, no seu casamento, a vontade de Deus não é que quando você puder, você se utilize das suas premissas para sair, mas para que você manifeste Deus no seu casamento. Quantas vezes nós não fomos adúlteros na nossa relação com Deus? Quantas vezes nós não fomos indiferentes na nossa relação com Deus? E Ele escolheu nos perdoar. Então, Deus espera que a gente manifeste esse perdão. Depois vai falar sobre os juramentos. E fala o seguinte, olha, vocês ouviram o que disseram seus antepassados. Não jurem falsamente. E cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tipo assim, para que vocês precisam ficar jurando? Se vocês forem pessoas de palavra, não precisa fazer juramento nem por Deus, nem pelo céu, nem por Jerusalém, por nada. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que quer dizer isso? Que você tem que honrar com aquilo que você diz. Qual era a tradição? A pessoa podia falar uma coisa e não cumprir. Mas se ela falasse jurando em nome de Deus, aí aquela palavra ela era mais séria. Só que, na verdade, quem se utiliza disso é porque não tem as intenções de cumprir aquilo que fala, né? Normalmente. E Jesus vai falar, vocês não precisam jurar. Se vocês falam a verdade, o sim de vocês é sim, ou não é não. O que passar disso é do maligno, é mentira, é do diabo. E Jesus ensinou pra gente, né, quem é o pai da mentira. Então, quem é honesto e cumpre o que diz não precisa de juramentos. O sim é sim e o não é não. Que não se apoia nas vírgulas. Quem se apoia nas vírgulas é desonesto, né? Aquela pessoa que fala, não, eu falei isso, mas não foi bem assim, não, mas eu não estava falando sério, não. Aquela pessoa que está sempre na rabeira, sempre no que ela não falou para tentar sair, não. Fica claro, se você está com a intenção de enganar alguém, seu coração sabe disso também, né? Então, Jesus está ajustando todo esse padrão dentro do povo. E aí vem sobre a vingança, no versículo 38. E esse era um versículo, um texto que para mim era meio complicado de entender. Porque a gente vai ver que até aqui, o que Jesus está falando está elevando o padrão do que a lei impunha. Então, se você matar, você é assassino, mas se você se irar, você já é passível de julgamento. E a Bíblia fala lá, eu acho que 1 João, que aquele que disser que odeia seu irmão é assassino. Aí ele vai falar de adultério, falou que não pode adulterar, mas estou dizendo que se você olhar, você já adulterou. Fala sobre o divórcio, pode a carta de divórcio?
Mas eu digo que o padrão é mais restrito, juramento, não jura, então. Seja honesto naquilo que você fala e tudo, né? Vai elevando o padrão. E quando chega aqui falando assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Para mim, isso já contradizia. Como se o padrão do Antigo Testamento fosse a vingança e o padrão que Jesus está estabelecendo agora fosse o perdão. E aí, dessa vez, eu quis me aprofundar nisso. E o que acontece? Pri, quem é da área do direito aqui, eu sei que a Pri é. Se tiver mais alguém, pode se manifestar. Mas tem a lei do talião, né? Isso aí fala no direito? Abre aí pra gente. Do passado, né? Uhum. No passado era assim. Se você roubava, eles cortavam sua mão. Então, a pena era proporcional, entre aspas, né? Proporcional para eles daquela época. Uhum. Era proporcional ao que você fazia. Aí isso foi mudando, né? Ao longo dos anos. E a lei do talião, ela vem baseada nesse preceito. Muita coisa que vem do direito romano, a gente encontra muita correlação na lei, né? Nos livros de Levítico, Deuteronômio, dessa relação social. Muita coisa a gente vê com relação na Bíblia. E aí, o que acontece? Eles embasaram nisso. E esse preceito não era um preceito baseado na vingança quando foi estabelecido. Ele era baseado na proporcionalidade, que foi até a palavra que a Pri usou. Para quê? Para que a vingança não, a punição de algo errado que alguém tivesse feito não fosse maior do que o dano que ela causou. Então, esse olho por olho, dente por dente, ele não era assim, você vai ter que pagar pelo que você fez. Era o limite, ó, até aqui. Se a pessoa roubou uma vaca, ela vai te devolver uma vaca. Se a pessoa feriu outra pessoa, ela vai ser ferida, ela não pode ser morta por aquilo, entendeu? É para trazer um nível de proporcionalidade. A lei de Moisés declarava que cada um deveria pagar na medida da ofensa. O propósito da lei não era a punição, mas era a correção. Então, não era para a pessoa morrer, era para a pessoa ser corrigida. Mais ou menos como deveria ser o nosso sistema penitenciário, né? Ele deveria ser um sistema de correção de pessoas que vão sair dali e serem reinseridas na sociedade de uma forma corrigida. Mas o que na verdade né? É um sistema punitivo. Você tem que ficar lá até você pagar pelo que você fez. E a intenção da lei não era essa punição principalmente, mas sim a correção, era instruir a pessoa no caminho. Tanto que existia o ano do perdão, que inclusive pessoas que tinham se tornado escravas, seja por N razões, elas tinham que ser libertas, porque a visão de Deus não era essa visão de matar, mas ele queria preservar o seu povo, queria que seu povo andasse em correção. O preceito olho por olho e dente por dente tinha o objetivo de colocar um limite e proporcionalidade à punição. E aí, eu quero separar aqui duas coisas: o sentimento de vingança e o sentimento de justiça. Pela primeira vez, eu parei para analisar essas coisas e entender a diferença entre eles. E o sentimento de vingança, ele não se conforma se a pessoa receber a punição, o troco, na medida daquilo que ela te feriu. Quando eu quero me vingar, eu quero que seja pior do que aquilo que ela me causou. Porque se foi só o dano que ela me causou, eu não me satisfaço. Quando eu quero justiça, eu quero que seja pago na medida do que é necessário. Justiça é isso. Justiça é o quê? Equilíbrio, né? É esse limite, essa proporcionalidade. Vingança, não. Vingança, eu quero o mal. Eu quero que a pessoa sofra. Então, é isso aqui que Jesus está combatendo. E aí, um exemplo muito interessante para a gente falar é o exemplo de Lameque. Lameque, ele é descendente de Caim. A história dele está lá em Gênesis 4, no versículo 19. Eu vou ler para vocês entenderem como que era necessário estabelecer um limite
dessa punição, dessa correção, porque o coração do homem estava se corrompendo cada vez mais. A história de Lameque vem antes do dilúvio. E quando o dilúvio acontece, fala o quê? Que a maldade das pessoas estava aumentando cada vez mais. E era esse nível de maldade. Então, a história dele é o seguinte, ó. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Zila. A Ada deu à luz e tal. E aí, um dia ele fala o seguinte, lá no versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77 ou 70 vezes 7. Isso aqui está mostrando a falta de proporcionalidade nesse retorno. O homem feriu ele, ele matou o homem. O menino machucou ele, ele foi lá e tirou a vida do menino. Então, ele tirou a vida de 2 pessoas por causa de uma ferida e de uma pisadura. Não era honesto isso. E ele tanto não era honesto que ele coloca também a punição para quem fizer algo contra ele muito acima daquilo que fizessem. Ele falou, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77, ou 70 vezes 7. Esse 77, 70 vezes 7, provavelmente ele é uma expressão de quantidades que não é para se calcular, né? A Bíblia às vezes trabalha muito com números. E a gente vê Jesus trazendo um novo significado para isso, que no momento em que o homem ia requerer essa vingança na medida de 70 vezes 7, o que Jesus veio trazer para a gente, olha, perdoe nessa medida de 70 vezes 7, e não requerer essa vingança, essa justiça. A vingança e a justiça pertencem a Deus. Lá em Romanos 12, 17 e 21 vai falar sobre a vingança que pertence a Deus, e Romanos 2, 6 e Salmo também 28, 4 vai falar sobre a justiça, que a justiça vem de Deus, que a gente não deve fazê-la com as nossas próprias mãos. Tem um versículo que eu gosto muito, eu vou falar depois. Então, os homens começaram a perverter o mandamento como justificativa para derramar a maldade do coração deles. Já que é olho por olho, dente por dente, eles iam lá na maldade de querer acabar com aquela pessoa, e não de trazer vida, de trazer correção. Jesus vem com um princípio mais excelente, ensinando a oferecer perdão e a confiar na justiça que vem de Deus, a vencer o mal com o bem. Quando você confia na justiça que vem de Deus, você deixa de buscar a sua própria justiça. Sofrer o dano ao invés de fazer justiça é uma grande demonstração de fé. E aqui Jesus vai começar a apertar mais essa questão da gente confiar no que Deus faz, mesmo que a gente não esteja vendo. Gente, você sofrer o dano, você virar a outra face e confiar que Deus vai fazer a justiça que você precisa, é uma demonstração enorme de fé. Enorme de fé. E aí ele vai falar também sobre caminhar uma milha. Se alguém forçar você a andar uma milha, vá com ele 2. Da onde que vem a base disso que Jesus estava fazendo? Milha era uma unidade de medida romana. Então, Jesus estava se referindo àquele contexto de ocupação romana que eles estavam vivendo. Naquela época, os romanos eles tinham a prerrogativa de poder obrigar qualquer judeu a caminhar uma milha levando uma carga. E isso vinha da escravidão que eles estavam, né, sendo julgados. Por mais que não fosse uma escravidão, como é que diz, institucionalizada, eles precisavam obedecer a esses preceitos. E um deles era esse, que a pessoa podia ser obrigada por um soldado a andar, peraí, gente, a caminhar uma milha. Aonde que a gente pode ver isso na prática? Lembra quando Jesus estava carregando a cruz e que tinha um homem, Simão de Cireneu, né, da cidade de Cirene, e que os soldados obrigam ele a levar a cruz de Jesus? Eles estavam obrigando ele a levar aquela cruz sobre essa prerrogativa de que eles poderiam obrigar a caminhar uma milha que representa para a gente 1,5 km. E o que Jesus vem falar? Olha, se estão te obrigando, faz além disso. Se obrigou você a andar 1,5 km, anda 3. Faz além.
Não deixe que ninguém te escravize, mas você, no momento que você torna essa escravidão um serviço, já não é mais uma escravidão. E aí eu anotei uma frase aqui, o seguinte: transforme aquilo que você é obrigado a fazer numa oportunidade de servir a Deus. Ser obrigado a cuidar de um parente doente, de alguém que precisa, que não tem mais ninguém, só tem você, torne essa obrigação num serviço para Deus, que você vai ver que vai ser mais leve, vai ser mais prazeroso e ainda vai te trazer recompensa. Você tem que cuidar dos afazeres da sua casa, é uma obrigação, porque se você não fizer, ninguém faz. Torne isso num serviço para Deus. Sirva a Deus quando você está servindo a sua família. Coloque isso no seu coração. Coloque assim em prática aquilo que a Bíblia fala, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Quando você transforma aquilo que você tem obrigação num serviço, você torna mais leve e você está obedecendo a esse mandamento. Isso era estou falando que essa condição, né, de obrigar as pessoas a andarem era muito humilhante para o povo judeu. E Jesus ensina a não se rebelar, mas fazer além do que era exigido. Isso também demonstra para aquele povo que era revoltoso, que queria se rebelar contra Roma e achava que Jesus estava se manifestando para tomar o reino, de que Jesus não veio para fazer esse tipo de rebelião. Na verdade, ele veio para revolucionar, né? Trazer um reino que ele tem um outro parâmetro, né? Uma outra base. É o reino que é da ponta invertida. É o reino de Jesus. Deus espera de nós um coração doador e perdoador. Quando ele termina falando, olha, dê para quem te pedir e não vira as costas para aquele que quer que você empreste. Esse coração doador e perdoador manifesta o coração de Deus. E falando sobre esperar a justiça de Deus, essa esperar a justiça de Deus não é esperando que Deus puna aquelas pessoas que te fizeram mal, mas é você confiar que Deus é justo e que ele vai fazer para você aquilo que você merece, que ele vai lidar com cada um de acordo com as suas obras. Tem um texto que eu gosto demais, que fala muito comigo, lá em Provérbios 17, 18, que fala o seguinte, Provérbios capítulo 24, versículo 17 e 18, fala o seguinte: não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte em seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Isso é muito forte, porque a gente fica nessa expectativa da justiça, e quando para a gente essa justiça se manifesta, a gente fala, yes, olha lá, bem feito. E não é isso que Deus espera de nós, né? Deus espera de nós compaixão, Deus espera de nós um coração cheio de amor. E é transformando a nossa mente que a gente vai conseguir viver isso. Gente, entender que isso é um ato de fé. É um ato de fé. Abrir mão da sua justiça, esperar a justiça que vem de Deus é um ato de fé. Cada um de nós está plantado todos os dias. Está plantando todos os dias com as nossas próprias atitudes. A colheita vem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente gosta muito de usar, né? Aqui se faz, aqui se paga, aquilo que o homem plantar, ele colherá. E aí alguém faz mal para a gente quer fazer mal para a pessoa, alguém maltrata a gente quer maltratar a pessoa, embasado nessa verdade transvertida, né? Mas, na verdade, gente, tudo aquilo que a gente faz, a gente está plantando. Se você está devolvendo para alguém o mal que ela te fez, você também está plantando o mal. E você também vai ter essa colheita. A colheita que cada um precisa, ela vem de Deus. Não é nossa responsabilidade dar a colheita para ninguém. A nossa responsabilidade é plantar. E aquilo que eu plantar, de fato, eu vou colher. Se eu plantar amor, se eu plantar generosidade, se eu plantar doação, serviço, eu vou colher essas coisas também. Eu vou colher uma recompensa que vem de Deus. E essa semana eu estava ouvindo uma pregação, eu ouvi uma frase na pregação que fala muito sobre isso, né? Que você não ama as pessoas por causa do que elas são, mas por causa de quem você é. Isso daí é para anotar, gente. Anotar e postar. Mas não é porque as pessoas merecem,
mas é por causa de quem você é, porque você foi regenerado, porque você foi transformado. E aí Jesus vem falar sobre o amor aos inimigos. Em Levítico 19:18 aponta para o amor ao próximo. Lá vai falar sobre esse texto que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito. Cada um ame a seu próximo. Essa segunda parte que Jesus acrescenta, você não vai encontrar isso na Bíblia. E odeie seu inimigo. Provavelmente foi alguma coisa que esses religiosos acrescentaram à lei. Então, já que é para amar o próximo tem muito a ver com o conterrâneo para o judeu. E o inimigo é todo aquele que não é do povo, o estrangeiro ou um inimigo declarado mesmo. E os escribas acrescentaram isso, né? O ódio ao inimigo. Porém, essa não é a essência da lei. Em Deuteronômio 10:19, ordena o seguinte: amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Então, o que estava acontecendo? Eles se apegavam a algumas coisas e derramavam toda a carnalidade, toda a maldade do coração do homem, obedecendo um mandamento. Só que Jesus está mostrando que Deus se importa com aquilo que está no nosso coração. Então, eles justificavam que podia destruir o inimigo, porque em alguns momentos realmente isso foi necessário, nas guerras, nas ocupações, mas o mandamento que Deus deu, o que deve permanecer é amar os estrangeiros, assim como eles foram estrangeiros uma vez, que eles deveriam tratar as outras pessoas dessa forma. Jesus eleva mais uma vez o padrão em que eles se confortaram. É muito fácil amar os amigos e odiar os inimigos. Não tem esforço nenhum em você fazer isso, amar quem você gosta e odiar quem você não gosta. Mas isso aqui serve para a gente refletir, porque se está muito fácil para você viver o evangelho, provavelmente você deve estar fazendo isso errado, porque não é fácil. Não é fácil você matar sua carne, não é fácil você abrir mão da sua própria justiça, não é fácil você perdoar quem te ofendeu, não é fácil você amar os seus inimigos, você orar pelas pessoas que estão te perseguindo. E orar, tem gente que ora para a pessoa morrer, né? Estou orando, mas não é essa oração que Jesus está falando. É você orar, abençoar, porque a gente tem que dar aquilo que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem que ter bênção. A gente tem que ter palavras de bênção para oferecer, não de maldição. E aí ele vai falar o seguinte, para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu. Semana passada a gente falou sobre isso e aqui está falando de novo. O que fala de filho? Filho fala de alguém que manifesta a natureza do Pai. Filhos do Pai, Jesus está falando o seguinte: agir de acordo com a natureza de Deus e sua vontade. Por quê? Porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, se Deus faz isso e Ele não faz acepção de pessoas para as coisas boas que Ele tem para fazer, nós temos que desenvolver essa mesma característica, esse mesmo coração do nosso Pai. Deus demonstra amor para todas as pessoas. Quando amamos, com o amor de Deus, demonstramos que somos filhos dele. Deus ama as pessoas, ama a criação. Ele odeia o pecado. Abomina que o homem esteja na condição de pecador. Mas seu amor é maior do que tudo isso. Quando eu anotei isso aqui, eu lembrei do que eu falei que me chamou mais atenção a semana passada, né? Que eu falei assim, olha só, até Deus sabe separar a pessoa da situação. Ele consegue nos amar apesar do nosso pecado. Ele odeia o pecado, odeia que a gente esteja nessa condição. Mas ele ama as pessoas, ele ama a criação dele. Mas isso... eu não anotei a referência, mas vocês conhecem o versículo que fala assim: mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou mesmo antes da gente ter feito qualquer coisa certa, qualquer coisa correta, mesmo antes da gente ter reconhecido ele. Ele nos amou. O amor ama, o amor aproxima, o amor perdoa. Deus é amor. Se Deus está em nós, nós manifestamos amor. E o amor ama, o amor aproxima e o amor perdoa. O amor é sincero. E aí a gente finaliza o capítulo 5. Alguma dúvida? Algum acrescento? Vamos para o 6, então? Então vamos lá. No 6, vai começar falando sobre as obras de justiça.
sobre a gente não ficar buscando o reconhecimento que vem dos homens, mas a gente fazer tudo o que a gente faz para Deus e em fé, porque é Ele que vai nos recompensar. Aqui, ó, eu estava falando para vocês no começo, eu tenho esse Novo Testamento judaico, né? E algumas palavras que a nossa tradução não contempla o significado, eles não traduzem. E aqui o 6 vai começar assim, ó. Tenham cuidado para não praticar os seus atos de tzedakah, é o nome da palavra, diante das pessoas para serem vistos por ela. Esse tzedakah é um mandamento para o judeu que ele significa trazer um padrão de justiça social. E aí agora, eu vou até colocar aqui para vocês o áudio do rapaz que eu falei, que vocês vão entender por que Jesus bate tanto na tecla de a gente fazer as coisas com o coração, muito mais do que com uma aparência, né, exterior. Então, esse tzedakah é o quê? É ele ajudar o necessitado, não é só dar dinheiro. É diferente de caridade, o rapaz estava me explicando. Mas é você trazer, por exemplo, dar emprego para alguém que precisa, emprestar um dinheiro, pode ser até dar um dinheiro, dar comida, mas é um mandamento que eles têm sobre esse estabelecimento de justiça. Ai, tomara que eu consiga abrir aqui. Vou compartilhar para vocês. Eu acho que não é preciso compartilhar, não. Vou só colocar o áudio e vocês me dizem se estão ouvindo. E aí eu perguntei para esse rapaz, né, que ele é judeu, está estudando para se tornar um rabino, e ele foi me explicar o que era o que significa o tzedakah. Olha só. E a tzedakah, ela... Peraí. Me diz se vocês estão ouvindo. Além. Eu aprendi há pouco tempo. E a tzedakah, ela vai um pouco além. Eu aprendi há pouco tempo que para o conceito cristão é um tanto diferente. Não acho errado, acho diferente só. Um conceito do outro. Por exemplo, a tzedakah ela é uma obrigação, porque ela é justiça social. E justiça social para os judeus é uma obrigação. Independe se você achar certo ou não, é uma obrigação. Então, as sinagogas, por exemplo, elas não têm dízimo. Todo o dízimo da sinagoga vai para os pobres. Então, eu não dou dinheiro para o rabino, dou dinheiro para um pobre na rua. Tem 10% do meu salário. Quando você atacar é o seguinte, se eu pegar no banco o dinheiro, falar desgraça de 10%, maldita de tzedakah, e vou entregar para o mendigo, o judaísmo você cumpriu o preceito. Outro ponto, eu chego e falo assim, você, por exemplo, é minha irmã, e você não gosta de dar tzedakah de jeito nenhum. Eu pego 20% e dou a minha e a sua tzedakah. Por judaísmo você deu tzedakah, porque no fim deu no mesmo. Entende? Então, assim, tzedakah tem toda essa coisa de uma obrigação a se fazer. Porque a visão é o seguinte, eu xinguei pra caramba a comunidade de tzedakah, fui lá, o que você precisa, desgraçado? Não, eu preciso de uma casa, tô com fome, não sei o que, beleza, eu vou lá, dou uma casa para ele, deixo ele morar lá, providencio comida, dou um emprego para ele, ok. Só porque eu fui obrigado. O outro cara não, ele faz com amor, mas ele dá um tom. Quem fez mais? Então, vocês entenderam como é que é o coração? Até hoje, isso aqui ele mandou hoje. Ele está estudando numa sinagoga para ser rabino. E hoje o conceito ainda é esse. Pouco importa como eu faço. Ele falou várias vezes, ele me mandou outras mensagens também falando sobre isso, e várias vezes ele quis ressaltar isso. Não importa com que coração você pode xingar um mendigo, chamar ele de desgraçado, achar ruim que você está tirando seu dinheiro para dar para alguém, mas se você fez, está valendo. E aí, quando Jesus começa a rebater essas coisas, fica mais claro para a gente o que ele está querendo mostrar. Que não é só o que você faz, é como você faz. Deus não está em busca da gente estar cumprindo rituais exteriores, mas ele está em busca de corações que sejam transformados. Jesus ressalta mais uma vez que não são obras exteriores que Deus espera de nós, mas sim um coração transformado. Não importa o que importa não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. Isso tem aplicação, gente, em toda a nossa vida. Seja a forma como a gente vai para a igreja, a forma como a gente aparenta diante dos outros. Deus está preocupado não é só com o que é feito, mas é com o coração que a gente faz isso. E a questão principal que vai se falar aqui no capítulo 6, tanto em relação à ajuda dos necessitados, a oração e o jejum, não é esconder as obras de justiça que a gente faz,
mas não fazê-las com a intenção de ser visto. Porque quando eu li isso também fiquei em conflito, porque lá em Mateus 5 a gente vai falar sobre a nossa luz brilhar, né? Brilhe a sua luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Se eu tiver que fazer toda obra de justiça escondido, eu não puder, ninguém puder ver, não faz sentido. Como é que as pessoas vão glorificar a Deus através das boas obras que eu faço? Então, o foco aqui não está em esconder aquilo que você faz, mas está no objetivo com que você faz essas coisas. O chamado de Jesus não é para você deixar de fazer aquilo que não é sincero, mas para você ser sinceramente reto em tudo que você faz. É para você corrigir a sua rota, não é para você deixar de fazer. É a mesma coisa que a gente falou lá da oferta. Da oferta, se você tiver com problema com alguém, deixa a oferta e vai resolver. Ah, então não preciso dar oferta se eu tiver com problema com alguém. Não, é para você resolver o problema. Tomar ceia, mas eu estou em pecado e eu estou fora, eu não vou tomar ceia. Não, Deus quer que você se corrija. E da mesma forma aqui, Ele quer que você corrija a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração está sendo receber reconhecimento, corrija isso e seja sincero dentro daquilo que você está fazendo para Deus. E quantas vezes, gente, a gente não sustenta, né, essa aparência exterior, né? Quantas vezes eu digo por mim, de coisas que eu já fiz, de dar uma oferta para que as pessoas vejam que você está dando uma oferta, de se comportar de alguma forma, de servir em algum lugar, só para você ser visto. O que Jesus vai ensinar? As pessoas que se comportam dessa forma já receberam a plena recompensa. Plena recompensa é total recompensa. Se você fez para ser visto, você já recebeu aquilo que você esperava, você foi visto, você foi reconhecido. Então, diante de Deus, não tem mais nada que Jesus fala. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa diante do Pai Celestial. Se você faz para ser visto, você já recebeu sua recompensa. A recompensa de Deus pode não ser imediata, mas ela é infinitamente maior do que a recompensa dos homens. A recompensa de Deus, ela é melhor do que o reconhecimento das pessoas. Quando você ajudar com alguém faça por amor a Deus e aquela pessoa. E assim você vai estar cumprindo o mandamento de amar a Deus e de amar as pessoas. Agir em segredo e confiar na recompensa que vem de Deus é um ato de fé. Da mesma forma, a oração é algo que fazemos para Deus, não para sermos observados pelos outros. O que acontecia? As pessoas oravam, os fariseus, os religiosos, oravam em público. Para quê? Para serem vistos, para serem admirados. Mas a oração, Jesus ensina que ela pode ser feita em público, ela pode ser feita em conjunto, mas ela é essencialmente um tempo de intimidade que você tem com Deus. A Bíblia fala, lá em Efésios 6,18, ela orienta a gente a orar em todo tempo. Mas Jesus nos ensinou, não só com palavras, mas também com seu próprio exemplo, de que a oração feita de forma solitária e individual é extremamente necessária. A gente precisa ter um tempo só nosso e Deus. Precisamos orar o tempo todo? Precisamos orar no banheiro, no chuveiro, dirigindo? Precisamos. Mas é essencialmente necessário para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento de Deus, esse tempo individual de oração, esse tempo de intimidade. É nessa hora, gente, que você não está preocupado com nada. Você não está preocupado com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão ouvindo. É só você e Deus. Você não está preocupado em ostentar uma postura, em não gaguejar, em falar uma palavra errada. Só tem você e Deus ali. É nessa hora que as máscaras caem, as vozes exteriores se calam, a necessidade de impressionar os outros não faz sentido, porque não tem ninguém te vendo. E silenciada todas essas vozes, a gente pode ouvir a voz de Deus com mais clareza. E a gente pode orar também com mais sinceridade. Quantas vezes a gente ora em público e a gente está preocupado em falar do jeito correto, em orar, coisas que façam sentido. No nosso tempo sozinho com Deus, isso não ocupa lugar. A gente se coloca ali totalmente exposto. Então, por isso que é tão fundamental a gente ter esse tempo individual, solitário, de oração.
de contemplação de Deus, para ouvir a voz dele. Jesus ressalta a necessidade de um coração sincero acima do ritual. Orar é necessário? É necessário. Mas Deus quer muito mais o seu coração do que o seu ritual. O que ele fala? Não fica repetindo a mesma coisa. Não vai para orar para bater ponto. Os pagãos, quem são os pagãos, né? Os que não são judeus, os pagãos que fazem isso, quem não conhece a Deus, a gente pode traduzir hoje assim, que faz isso, quem não tem relacionamento, intimidade com Deus, que precisa ter uma oração pronta para ficar repetindo. Então, uma pessoa que eu estou acompanhando, e vira e volta, ela mandou uma mensagem: ai, Natália, eu estou ansiosa. Tem uma oração para ansiedade? Ai, Natália, eu estou com um amigo no hospital. Você tem aí uma oração que eu possa fazer para ele? Todas as vezes que ela manda, eu tenho explicado para ela que a oração é ela conversar com Deus. Que não tem oração pronta que substitua as palavras do coração dela para Deus. Vãs repetições, quer dizer, repetições vazias, sem sentido, sem vida, pessoas que às vezes ficam recitando, ficam recitando salmos. Gente, tudo isso tem um valor. Mas se é vazio, se é sem sentido, se é só um ritual, para Deus não acontece, porque não é o que você está... eu estou cumprindo essa tabela aqui. Eu estou rezando 10 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Às vezes eu nem estou prestando atenção no que eu estou falando. Só estou cumprindo uma tabela. E Jesus vem aqui falar que não é isso. Se fosse por isso, se fosse só para cumprir uma tabela, Deus já sabe de tudo que você precisa. Não é isso. O que ele quer é a manifestação do seu coração, é a manifestação da sua fé. O que move a mão de Deus não é a insistência, não é ficar repetindo aquela lorota, mas é a nossa fé. Embora a fé muitas vezes vai se traduzir em insistência. A gente vai lembrar lá daquela viúva insistente de Lucas 18, aquela viúva persistente, que ela todo dia ficava: julga minha causa, julga minha causa. Jesus falou assim: olha, se esse juiz que era mau fez o que ela precisava, quanto mais Deus atenderá aqueles que clamam a ele dia e noite. Persistir, gente, em oração, persistir pedindo algo para Deus é uma demonstração de fé. Mas tem que ser algo que venha com essa fé que vem do Espírito e não só uma mera repetição. Deus, fiz minha parte, agora faz a sua. Se Deus já sabe tudo que eu preciso, por que eu tenho que orar? As perguntinhas de EBD, né? Escola Bíblica Dominical, ou do Ministério Infantil também. As crianças fazem esse tipo de pergunta. Por que eu preciso orar? Porque não é a minha necessidade que move a mão de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso. Deus sabe tudo que o mundo precisa. O mundo está precisando de muita coisa, né? Mas o que move a mão de Deus, mais uma vez, é a nossa fé. Orar é um ato de fé. Você colocar diante de Deus o que você precisa, as angústias do seu coração, as suas dúvidas, é um ato de fé, porque quando você coloca isso diante dele, você está confiando de que ele vai fazer algo por você. E aí, Jesus fala o seguinte: quando vocês orarem, orem assim. Não faz sentido Jesus falar sobre que a gente não deve ficar repetindo orações vãs e ensinar uma oração padrão que deve ser repetida toda vez. Então, o Pai Nosso, podemos orar o Pai Nosso? Claro, podemos. Mas ficar repetindo o Pai Nosso como um ritual, não é isso que manifesta o poder de Deus. É a consciência do que essa oração significa. E o Pai Nosso, ele é um modelo de oração. Jesus está falando: quando vocês orarem, orem dessa forma. Orem inspirados por isso aqui que eu vou ensinar para vocês. E aí ele ensina essa oração que a gente conhece, né? E eu vou destrinchar ela aqui para a gente entender o que é o princípio. Qual é o princípio da oração que Jesus nos ensinou? Ele começa falando o quê? Pai Nosso. Deus é Pai. Ele nos acolheu como filhos. A gente vai ver isso em Romanos 8,15, que fala que o Espírito Santo testifica dentro de nós que somos filhos, e ele que faz com que nós clamamos Abba. Abba quer dizer Pai, aquele Pai íntimo. João 1:12, quando vai falar que todos aqueles que reconheceram deles o poder de serem feitos filhos de Deus.
Hebreus 12, 9, quando fala que o pai corrige o filho, que Deus é nosso pai, que ele vai nos corrigir também. Então, demonstra essa figura de que Deus é nosso pai. E o termo pai, ele não está espelhando somente quem Deus é, mas quem nós somos. Se Deus é pai, que está acima, que tem autoridade, que cuida, que gerou, nós somos filhos. Então, existe a função do pai e existe a função do filho. Então, se nós somos filhos, nós somos gerados de Deus. Nós temos a natureza de Deus. E através do seu Espírito habitando em nós, a gente manifesta isso. Então, ser filho de Deus é reproduzir essa natureza dele. Então, Jesus começa falando o seguinte: pai. Isso escandalizava os judeus, porque imagina se a gente falou aqui, né, que escrever o nome do próprio Deus era algo escandaloso, imagina tratá-lo com esse nível de intimidade. Muitas vezes Jesus falando que ele era o filho de Deus, chamando Deus de pai, os judeus ficavam assim, ó, indignados com ele, porque não era aceito esse nível de relacionamento na visão deles, e principalmente porque não estava, se o povo, se eles que estavam aqui não podiam se relacionar assim com Deus, imagina o povo que estava aqui embaixo. Então, para eles era um verdadeiro escândalo. Nosso, e depois ele fala o seguinte, né? Eu até anotei aqui em cima: o filho imita a conduta do pai. Nosso vem para nos lembrar que somos todos criação de Deus, que estamos unidos a ele como irmãos e parte da mesma família. Essa unidade, gente, revela quem Deus é em nós. Eu vou falar sobre isso na parte que fala perdão. Que estás nos céus. O céu é a morada de Deus. Ele está acima de todos e de tudo. Ele é soberano e é o reino de Deus, quando fala que está nos céus. Então, eu começo reconhecendo que eu posso me achegar a Deus, que ele é o meu pai, que eu tenho unidade com os meus irmãos, com todos aqueles que confiam na obra redentora através de Jesus, e que ele está nos céus, que ele está soberano, que ele tem um reino, que ele governa absolutamente. Santificado seja o teu nome. Santificado está dizendo o quê? Respeitado, separado do que é comum, porque é importante. Então, apesar de Deus ser o meu pai íntimo, ele é santo. E eu tenho que honrar o nome dele, eu tenho que respeitar o nome dele, na medida daquilo que ele é. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, ele representa o governo absoluto de Deus. E ele reina absolutamente nos céus. E na terra, ele reina através de nós. Deus está reinando em todo lugar em que a sua vontade está estabelecida. Então, a gente pode orar para que essa realidade do reino se manifeste aqui na terra. Lá em Lucas 17, 21, o que Jesus vai falar? Olha, não acredito se disseram que o reino está ali, o reino está acolá. O reino de Deus está entre vós. Sempre que tiver alguém que manifeste o governo de Deus, a vontade de Deus, ali está o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Quando isso está manifestado dentro da vontade de Deus, o reino de Deus está ali. Seja feita a tua vontade assim na terra, como ela já é feita no céu. No céu não tem doença, não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem dor. Eu posso orar para que Deus traga essa realidade do céu para a minha vida aqui na terra. Queria falar alguma coisa? Alguém? Não, achei que alguém tinha levantado a mão. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A nossa provisão de Deus, ela é diária. Ele provê do pão, do mais simples, até a vida que a gente tem. E o que eu acho mais interessante nesse trecho é isso, o pão nosso de cada dia. Todos os dias a gente está nessa dependência da provisão que vem de Deus. Então, a gente deve orar todos os dias, né? Clamando por essa provisão que vem dele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente deve reconhecer primeiro que nós somos devedores, pecadores diante de Deus, e pela fé receber o seu perdão. Então, apesar da ordem que está investida, o que vem primeiro nós perdoamos os nossos devedores. Por quê? Porque o Senhor perdoa as nossas dívidas. Por que Deus tem que nos perdoar? Porque eu sei que eu falho. Porque eu sei que eu preciso de perdão. E eu confio que eu recebi esse perdão. Quanto maior a sua compreensão do tamanho dos seus pecados e do perdão de Deus, mais facilidade você tem em perdoar.
quando você entende o tanto que você merecia juízo, o tanto que você estava afastado de Deus, o tanto que as suas atitudes, as nossas atitudes ofenderam a Deus, e como Ele nos perdoou, a gente comparar isso com o que as pessoas fazem contra nós e nos ofendem, é muito pequeno. É muito pequeno. Quando você coloca isso lado a lado, fica mais fácil de você oferecer esse perdão, porque ninguém nunca vai cometer contra você ofensa maior do que você já cometeu contra Deus. Lá em Mateus 18, no versículo 21 até o 35, a gente vai chegar lá, fala da parábola do credor impiedoso, fala da história de um homem que ele foi perdoado de uma dívida absurdamente impagável, que ele seria escravizado junto com a família, o juiz vai lá e perdoa ele, e logo que ele sai, ele vai cobrar uma dívida de uma pessoa que devia muito menos para ele, ele não foi capaz de perdoar. E aí a dívida dele que tinha sido perdoada, ele vai ter que pagar até o último centavo. Quando chegar lá, a gente entra em detalhes. Mas está falando desse perdão, a gente deve dar aquilo que a gente recebeu. Deus escolheu te perdoar. E como filho, você deve demonstrar a postura que Deus tem. Se Deus te perdoou, você deve manifestar esse perdão para todas as pessoas que precisam. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Esse não nos deixe cair em tentação, lá em Lucas a gente falou sobre isso, e aqui eu vou falar de novo. No original está falando não nos induzas à tentação, como se Deus conduzisse alguém à tentação. Eu acredito que isso tem muito a ver com o que a gente vê em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação de Jesus, que fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que Jesus está querendo frisar aqui? Que mesmo que a gente esteja passando por tentações, por tribulações que sejam necessárias para o nosso crescimento, que Deus jamais nos abandone e que a gente deve orar para que Ele nos sustente no momento das tribulações que a gente vai precisar passar. Está falando o seguinte, me livra das tentações, mas mesmo que eu passe por elas, me livra do maligno, me ajuda a vencê-las. E Deus tem isso para a gente deve orar por isso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente inicia a oração rendendo graças, louvor e glória a quem Deus é, falando que Ele tem todo o governo, que o reino é dele, que Ele está nos céus, que o nome dele é santo. E a gente termina a nossa oração com esse mesmo reconhecimento de quem Deus é e de que Ele é glorificado. Amém. Amém significa assim seja. Essa expressão significa isso. E ela é uma declaração de concordância, de confirmação e de fé em tudo aquilo que você falou. Então, às vezes a gente não sabe como orar, e o Pai Nosso é um modelo maravilhoso para demonstrar como é que a gente deve se achegar a Deus, rendendo graças a Ele, reconhecendo que a gente tem, Hebreus fala isso, né? Tendo confiança para entrar no Santo dos Santos. Você pode falar com Deus, Ele está com os ouvidos abertos para te receber, porque Ele é o seu Pai. Você reconhecendo quem Ele é e colocando diante dele todas as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de você. E a oração do Pai Nosso, ela é uma conexão do céu com a terra. Quando a gente vai olhar, ele está o tempo todo, ó, céu e terra. Por exemplo, ele fala Pai Nosso aqui, que está no céu. Depois ele vai falar assim na terra, como é no céu. Como nós perdoamos os nossos devedores aqui, o Senhor nos perdoa. Não nos deixe cair em tentação aqui na terra. Por quê? E é justamente essa conjunção que usa, né? Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por isso que ele nos guarda, por isso que ele não nos deixa cair em tentação. O que acontece na terra impacta o céu, o que acontece no céu impacta a terra. A gente tem que... Jesus trouxe essa realidade. O reino de Deus, ele vai se manifestar aqui na terra, quando nós reconhecemos que nós temos autoridade para fazer isso. Jesus nos deu essa autoridade. Lá em Mateus 18, do 18 ao 20, Jesus vai falar o seguinte, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, porque tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que ligardes tudo que concordardes na terra será concordado no céu. Demonstrando como existe essa conexão entre céu e terra, e a gente deve confiar nisso. Não são mundos separados, são mundos conectados. E como é que se conecta? Através do Espírito de Deus.
em nós. E o perdão, gente, é algo tão essencial no reino de Deus que Jesus retoma esse assunto no fim da oração. Nossa comunhão com Deus é afetada pela nossa comunhão com as pessoas. Deus espera que você seja uma pessoa bem resolvida com os outros. Se você tem problema com alguém, se ajuste, perdoe, porque é isso que Deus espera de você, que você tenha o mesmo padrão, o mesmo comportamento de Cristo. Nossa unidade é a evidência do Espírito de Deus em nós. Quando Jesus vai orar, a última oração, né, que ele faz ali no Getsemane, ele ora mais de uma vez a respeito desse assunto, para que nós sejamos um. Essa unidade, gente, é a maior demonstração de que o mesmo Espírito habita em nós. Então, perdoe, resolva situações, saiba que existe um reino muito maior do que as picuinhas que a gente enfrenta aqui nessa terra. Nós somos parte do mesmo corpo e o mesmo sangue circula no corpo. Então, nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar andando em amor, porque isso revela que nós somos, de fato, filhos de Deus. Amém?